Boa tarde, Estela. Boa tarde, Letícia. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a solidão feminina, que é um tema muito recorrente entre as mulheres. Você já se sentiu sozinha, mesmo estando acompanhada? Já sentiu que a outra pessoa estava ali presente fisicamente, mas emocionalmente distante? Como é, né, pra gente viver essa solidão feminina, Estela? Pois é, né, Letícia? A gente vê aí muitas pessoas reclamando que, mesmo embora estando no relacionamento, elas não se sentem vistas, ouvidas, e é um problema, né? Você se sentir sozinha na relação é uma coisa assim muito Sim. complicada, né? Não dá para você carregar o relacionamento sozinha. E assim, tem muitas coisas que demonstram, né, que a pessoa está se sentindo sozinha na relação. Tem aqueles sinaizinhos, né? Não é uma coisa que a pessoa está inventando, né? Ela não se sente sozinha à toa. Então, assim, normalmente, às vezes a pessoa está conversando, está falando a respeito de algum assunto e o parceiro não está dando, né, devida atenção, está distraído, às vezes está mexendo no telefone, ela precisa, às vezes, estar repetindo, né, a mesma pergunta para ter atenção. Às vezes ela fala e não é compreendida. E, assim, Sim. né, ela se sente realmente abandonada, né, na situação ali. É. E essa solidão, ela é silenciosa, né? Ela é disfarçada pela rotina corrida, pelos filhos, pelo tempo de relacionamento, né? Sim, e acaba que o dia a dia, às vezes, né, cada um tá ali é, deslocado, né, no seu próprio ritmo ali. Às vezes você chega em casa, realmente você não está tão disposto, né, a conversar. Às vezes você realmente quer ficar só ali no seu silêncio. Só que, infelizmente, nem sempre dá para ser assim, né? Às vezes o outro está com uma necessidade diferente da sua e quando você se relaciona, obviamente, você precisa da presença do outro, da escuta do outro, né? Então, assim, Não dá para ser assim, né? sim, é. E é algo assim que tem que ser trabalhado para os dois, né? Sim, exatamente, porque na verdade a rotina corrida, filhos e tudo isso são desculpas, né, que são dadas para disfarçar o real problema, que o real problema é a falta de escuta presente, né? Porque você não precisa estar presente o tempo todo, mas quando está presente de corpo e alma, realmente ouvindo o outro, querendo ter interesse sobre o que o outro tem a dizer. Uhum. Então, assim, são os más hábitos que vão sendo construídos com o tempo, que as pessoas vão normalizando no relacionamento, mas que não pode ser aceito, porque isso vai perdendo a conexão com o tempo, né? Uhum. É verdade. E acaba que quando a gente dá essas desculpas, é na verdade um meio da gente não olhar para o real problema, né? Porque é mais fácil eu me Isso. culpar, eu me justificar, eu culpar o outro do que eu olhar realmente, né? Aonde está o problema. E o problema às vezes está no outro, mas também em mim, né? Exatamente. E as mulheres, elas começam também, muitas vezes, a se culparem, né? Será que eu tô sendo exigente demais? Será que eu tô cobrando demais? Né? A gente vê muitas mulheres falando sobre isso, sobre se sentirem sozinhas, mas terem medo de informar isso ao parceiro, porque pode estar cobrando, pode estar incomodando. Então as mulheres, elas são ensinadas a aguentar, né? Você tem que aguentar. Isso é assim mesmo, não é assim que as pessoas falam? Sim, é. E a gente acha que tem que aguentar, né? Acaba que Exatamente. a nossa criação muitas das vezes é assim, né? Não incomodar, não reclamar, não dizer o que está sentindo. Muitas de nós nem sabe nomear o que está sentindo, às vezes a gente nem sabe distinguir o que é raiva, de tristeza, de frustração. E assim, o não dizer é muito pior, né? Porque às vezes por medo, né? Para evitar conflito,
o que a gente acaba fazendo? Se calando. Só que aí só vai aumentar a raiva, só vai aumentar a frustração, só vai piorar o problema, só vai adiar e vai vir mais problemas maiores, né? Porque o problema que era pequeno, que era fácil de resolver, vai acabar aumentando porque você teve medo de dizer o que estava sentindo, né? Exatamente, até porque a perca de conexão entre o casal não é de um dia para o outro, é um processo gradual. Então, assim, se isso vai sendo normalizado, se a mulher vai aguentando calada, essa perca de conexão ela vai acontecendo aos poucos mesmo. Então, isso é ruim, inclusive, para o relacionamento, né? Porque é aos poucos que o casal vai se perdendo. E o que você acha, Estela, que faz com que esse casal se perca? Quais são as atitudes do dia a dia? O que vai acontecendo ali naquele relacionamento que faz com que aquele casal se afaste aos poucos? Igual você já tinha falado, né, a questão da rotina, né, querendo ou não, isso influencia um pouco, mas também tem outras questões, né, como o fato da pessoa ter problemas de comunicação mesmo. Às vezes é da pessoa ter dificuldade de dialogar, né, principalmente para o homem, né, às vezes para o homem, a mulher não, a mulher é mais falante, se expressa mais, se expressa melhor. Muitas vezes o homem ele não teve isso dentro da casa dele, ele não tinha liberdade para falar, não tinha diálogo, né? Não era permitido ele dizer o que estava sentindo, né? Então, assim, às vezes até era recebido com agressividade, né? Quando ele queria falar ou expressar, né, algum sentimento, enfim. Então, isso também pode ser uma dificuldade, porque imagina só se o homem na casa dele, às vezes ele queria dizer o que estava sentindo para o pai ou para a mãe, e de repente aquilo foi mal recebido, né? Foi respondido com agressividade, com intolerância, né? Vamos dizer assim. Então, quando a parceira chega para conversar com ele, e às vezes até em tom exigente, que também é uma questão muito complicada, né? Porque às vezes ela está dizendo não com maturidade, com gentileza, se expressando também, né? A insatisfação dela. Às vezes ela vem também com cobranças. E aí, o que acontece? O homem se fecha, entendeu? Então, assim, é como se no inconsciente dele, ele recebesse aquilo como ele estava quando criança, entendeu? Aquilo volta para trás, né? Inconscientemente ele volta atrás e então ele se fecha. E aí ele tem mais dificuldade de falar. Então, assim, essas questões, né, ligadas à própria história, à própria dificuldade, e a questão também, né, igual eu te falei, da mulher às vezes de chegar de forma agressiva, exigente demais, não respeitando o tempo do outro, né? Acha que é só chegar e cobrar, não tem uma conversa sadia. Isso também é bem complicado. E outra coisa que acontece também é que o casal ele se vê apenas como uma sociedade. Pais que precisam criar os filhos, né? Ou então vivendo aquela obrigação mesmo do relacionamento, mesmo que não tenha filho, o casal se entrega àquela rotina e para de querer escutar sobre os sonhos do outro, o que o outro pensa, sente. Porque no começo do relacionamento não é assim. A gente quer saber o que o outro pensa, o que ele tem vontade de fazer no futuro. Vocês estão o tempo todo compartilhando das suas vontades pessoais mesmo, dos seus pensamentos. Verdade. E depois que casa, isso fica de lado. Então eu não preciso mais saber como que foi o dia do outro, o que ele está pensando sobre o que ele está fazendo ali, expectativas, nada. As conversas se tornam apenas sobre coisas do dia a dia ali da casa. Sim, não é verdade? É verdade. É verdade, Lei. Pode ir. Não, pode falar. Não, é verdade, né? Aquela coisa assim, mecânica, né? A pessoa, principalmente depois que casa, né? Igual você falou, no namoro, é dessa forma que deveria ter permanecido no casamento, né? Mas é como se a pessoa casasse e no outro dia ela já se transforma numa pessoa completamente diferente, né?
E isso é também complicado, porque o homem não gosta muito de mudanças, né? Diferente da gente, que é mulher, que está sempre mudando, né? Até hormonalmente falando, né? A gente muda mensalmente ali. E a gente está sempre buscando, né? A mudança interna, externa. E para o homem, não. O homem, ele é mais linear, né? Ele tem dificuldade de se adaptar às mudanças. Principalmente mudanças bruscas, né? E aí, às vezes a gente cobra do homem, mas a gente, a primeira no outro dia já está diferente, né? A gente meio que já se acomoda, já não acha mais tão importante gentileza, carinho, observar, escutar. E às vezes a gente só quer falar. E a escuta, ela não envolve só você estar ali, né? Abrir os ouvidos, vou escutar. Escuta observando, né? Observando o comportamento, como o outro se sente. Porque, de repente, você falou alguma coisa, ele não disse nada, mas o corpo dele falou, né? Ele já se reagiu, já se contorceu, já se incomodou, né, com aquilo que você falou. E, às vezes, essa falta de observação, de saber, bom, agora está na hora de eu recuar um pouco, falar um pouco menos, escutar um pouco mais, acaba faltando. Né? E, igual você falou, no namoro não. No namoro você tem aquela expectativa, aquela empolgação, você quer dividir sonhos, você quer construir coisas, né? E no casamento parece que tipo, não, agora tá tudo certo. E não, né? É ali que vai começar toda uma construção, né? De um relacionamento bom, né? Ou ruim, depende do modo que cada um vai, né, dirigir, né? Essa relação. Exatamente. Não, e a gente se engana quando a gente acha que já sabe tudo do outro. Você pode estar com uma pessoa há 50 anos e eu tenho certeza que ainda tem coisa para saber sobre ela. Até porque o ser humano ele muda o tempo todo. Então, os pensamentos podem ter mudado desde quando você conheceu a pessoa. Então, sempre tem atualizações para serem descobertas. É porque a gente se acomoda mesmo, perde o interesse, sabe? Eu acho que tem que mudar esse pensamento nas pessoas, a gente entender que o outro, ele é um universo amplo a ser descoberto. E a gente tem que ter esse gostinho de ouvir o outro e entender o que passa pela cabeça dele, sabe? Porque essa escuta é muito legal. Quem não gosta de ser ouvido, né? E principalmente, é um ponto que eu quero entrar, falar sobre coisas boas. Eu acho que a gente tem muito costume de focar no problema. Sim. E aí chega uma época do relacionamento que parece que só tem problema. Então vocês só conversam de problema o tempo todo e sempre tem uma coisa para resolver. E isso vira um hábito. E aí às vezes a gente tem que parar para pensar há quanto tempo que eu não converso com essa pessoa sobre um assunto aleatório. Uma coisa aleatória, uma opinião que eu tenho sobre alguma coisa que está acontecendo no mundo, sabe? Jogar a conversa fora mesmo. Há quanto tempo que isso não acontece? Porque eu vejo que em muitos casais, e isso já aconteceu no meu relacionamento também, de todas as conversas serem para resolver algum problema, para alinhar alguma coisa. E isso é necessário, alinhar coisas no relacionamento, mas se for assim o tempo todo, por meses, por anos, vai ficar desgastado, né? E realmente, né? Porque ninguém aguenta, né? A gente precisa, a rotina já é complicada, né? Durante o dia você trabalha, estuda, enfim, tem muitas atividades para ser feita. Aí se você chega em casa, no momento que você quer relaxar, que você quer descansar, a pessoa mal se encontrou, já carrega problemas e reclamações. E assim, esquece de criar bons rituais, né? Então, por exemplo, cria pequenas rotinas, né? A pessoa chegou naquele momento, eu não vou, porque todos os dois estão desgastados, né? Com a correria do dia. Então, eu não vou discutir determinados assuntos. Ao invés disso, eu vou fazer um lanche legal, a gente vai ter um momento ali para descontrair, uma coisa que a gente às vezes esquece, chegar para o outro e perguntar sinceramente, né? Como que foi o seu dia hoje? E ter a abertura de ouvir, porque às vezes você quer só descarregar o seu dia ruim, os seus problemas, as coisas que tem para resolver, e se esquece que o outro também teve o dia dele difícil, ou se teve um dia bom,
doido para chegar em casa e compartilhar, não tem com quem fazer isso, porque é só descarregamento de problemas. Então, assim, criar essas rotinas, né, de ter momento, sabe? Vamos escolher, aprender a observar o outro, qual o melhor momento para a gente discutir determinados assuntos, porque os assuntos chatos têm que, às vezes, né, ser resolvidos, não tem como empurrar, né, para debaixo do tapete. Mas, assim, escolher os melhores momentos, né? Tipo assim, observar qual o momento que a pessoa está mais tranquila, mais relaxada, não discutir, por exemplo, assuntos antes de dormir, porque, né, às vezes o assunto pode esquentar para um lado negativo, principalmente, né, coisas relacionadas a finanças, e aí as pessoas já vão dormir brigada, já acordam indisposta, acaba que o dia fica até pior, né? Então, assim, criar esses bons hábitos, né, eu acho que também é importante. Exatamente. E eu acho que as mulheres, elas passam muito realmente por essa dificuldade de ser ouvida, porque muitas vezes os homens, eles acham que a rotina deles é extremamente cansativa e pesada e a da mulher é tranquila. Uhum. A gente sabe que existe esse pensamento. Então, assim, muitas vezes a mulher, ela é desvalorizada nesse sentido. Os sentimentos dela são desqualificados, vamos dizer assim, né? Os sentimentos dela não importa. A mulher não tem a opinião não precisa ser validada, sabe? E isso é um pensamento que a gente precisa realmente de conscientização, sabe? E eu acho que no relacionamento, pelo menos uma coisa que eu sempre utilizei no meu relacionamento, quando eu queria alguma mudança, é conscientizar, sabe? Conversar com o outro, mostrando para ele como que é bom aquela mudança que a gente vai ter ali na relação. Porque às vezes, chegar indicando que tá te incomodando, eu não tô gostando disso, tá me fazendo mal e tudo, o outro, ele só vai ficar na defensiva. Sim. Então a gente precisa encontrar formas de colocar a nossa opinião na conversa, mostrar para o outro a nossa opinião de forma leve. Sabe, num assunto aleatório, você aproveita para falar o que tem que falar e conscientizar a pessoa. Sim. Eu não sei se você já fez isso, mas eu faço muito isso. Eu utilizo bons momentos, né? Isso é inteligente, com certeza. Eu utilizo de qualquer coisa, um assunto que tá rolando, às vezes utilizo até exemplos de outros casais, de outras coisas que estão acontecendo, para falar para a pessoa, olha isso aqui, o que você pensa sobre isso? Porque eu penso de tal e tal jeito. E aí fica uma conversa leve que quando você vê, vocês entrarem num acordo sem precisar daquele peso da discussão, sabe? Sim, sem esse peso da cobrança, né? Parecendo assim, tá invertado, né? Tem que ser assim, ponto final. Até porque o outro tem um tempo diferente do seu, né? Os dois, infelizmente, por mais que a gente gostaria, os dois nem sempre estão no mesmo ritmo. E é natural, né? Cada um tem ali o seu tempo. Mas, assim, isso é importante, né? Saber a hora de trazer as questões e trazer com leveza, né, Letícia? Isso. A gente precisa ter inteligência mesmo, sabe? Ter estratégia, jogo de cintura para lidar com o relacionamento, para não ficar pesado. E eu acho que a gente precisa desenvolver também firmeza, sabe? Quando a gente tem postura, a gente sabe o nosso valor, sabe o que a gente aceita, o que não aceita, a gente consegue tanto ter estratégia para induzir o outro a fazer o que a gente quer, o que a gente precisa que ele faça, tanto também para reprimir quando ele faz algo que a gente não quer, porque isso também faz parte. Sim. Muito da perca de conexão do relacionamento acontece pelos nãos que não foram ditos, pelos limites que não foram impostos. Você não concorda comigo? Sim, e eu acho que essa questão você colocou muito importante, estabelecer limites. Porque, às vezes, a gente também não coloca limites, né? Às vezes, a pessoa, por exemplo, está sendo irônica, está sendo agressiva na conversa, está falando muito alto, até gritando. Então,
um dos dois tem que ter ali o bom senso e a maturidade para chegar e dizer, olha, esse momento eu não vou conversar com você. No momento que você estiver calmo, tranquilo e respeitoso, porque a conversa, se ela não tiver respeito, ela não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém escuta o outro, ninguém se transforma, ninguém muda. Nada de positivo acontece quando o outro está nesse modo mais agressivo, mais arredio, mais raivoso. Então é importante, né, estabelecer limites e sempre ponderar, né, o que é aceitável ou não na relação, justamente para, ao invés de resolver o problema, acabar piorando. E aí o que era para você resolver uma questão que às vezes estava te incomodando, pronto, virou uma bola de neve, né? Exatamente. Por isso que a gente precisa desenvolver em nós mulheres essa autoconfiança, esse equilíbrio dentro de nós, sabe? E a gente faz isso como? Se cuidando, se amando, né? Procurando sempre ter esse espaço dentro de nós de equilíbrio, porque quando o outro estiver fazendo algo que a gente não gosta, a gente vai conseguir dar um basta naquilo com equilíbrio, sem precisar levantar a voz, sem precisar perder o controle, é realmente através da postura. Até porque eu acredito que as maiores mudanças nos relacionamentos acontecem através do exemplo. O outro me trata como eu demonstro para ele que eu devo ser tratada, sabe? Sim. E essa repetição, né, o que eu dou, eu vou recebendo de volta. E essa repetição vai moldando o outro também. Porque não adianta eu exigir escuta se eu não dou também a minha escuta. Eu exijo atenção, mas eu não dou atenção. Eu exijo gentileza, mas eu não dou gentileza. Então, assim, é preciso também eu dar o primeiro passo, né? Afinal de contas, se sou eu que estou sendo incomodada com determinadas questões na relação, então quem deve mudar primeiro, né? Tem que ser eu. E a partir da minha mudança, o outro também vai começar a mudar. É quase que automático, né? E isso envolve tudo, o jeito de falar, né, os seus comportamentos, tudo isso vai também modificando o outro, né? E às vezes, como você já colocou, né? No momento de leveza, de descontração, de algum assunto, nem sempre precisa se tornar uma coisa séria, né? Ah, vamos conversar, pronto, o homem já se armou. Né? Imagina o pior dos cenários, né? Então não precisa ter toda essa formalidade, né? É chegar, dizer com clareza, com firmeza, né? Eu estou incomodada com tal situação, tal coisa está me chateando, tal comportamento, tá, sei lá, estou me sentindo desrespeitar. Seja específica, né? Porque às vezes as coisas se tornam também muito em tom de reclamação, né? De exagero também, né? Porque às vezes é uma coisa que tem muito mais que ser trabalhada em mim do que o outro realmente precisa, né? Essa observação, será que o outro realmente precisa mudar ou sou eu que estou incomodada com uma coisa que nem tem tanta importância assim, né? Então, assim, tem que ter essa atenção. Exatamente. E a gente fazer por nós aquilo que gostaríamos que o outro fizesse, né? Então, muitas vezes a gente aceita ser desrespeitado porque, no fundo, a gente não está se respeitando, né? A gente acha normal que... Às vezes nem acha normal, a gente se incomoda que os outros não nos escutam, mas às vezes a gente mesmo não se escuta, né? Quando a gente não está em equilíbrio, tudo à nossa volta fica em desequilíbrio também. Então, eu acredito que para melhorar a relação, precisa primeiramente melhorar a nossa relação com nós mesmas, entender quem a gente é, o que a gente merece e fortalecer essa postura mesmo, sabe? Porque eu acredito muito nessa energia que um corpo transmite para o outro. Então, o outro, ele sente quando você está mais autoconfiante e ele vai saber até onde pode ir, né? E a partir disso, assim, ser mais inteligente mesmo, ter estratégia. O falar, muitas vezes, ele não vale de nada, como você mesma disse. Às vezes você chega pro outro e fala, vamos conversar. Pronto. O clima já pesou. Então, assim, por que a gente não usa de situações para conscientizar o outro sobre alguma coisa? Tipo jogar verde, sabe? Ou então, outra técnica que funciona muito
eu elogiar o outro por algo que eu queria que ele fizesse e ele não fez. Ou assim, por exemplo, raramente o outro é carinhoso. Porém, com certeza tem raros momentos que ele é um pouco carinhoso. Aí você pega essa situação, já aproveita e fala: nossa, como eu fico feliz quando você me trata assim. Sabe? E vai introduzindo essas conversas de boa mesmo. Isso vai desarmando a outra pessoa, sabe? E vai, assim, observando as aberturas, né? Você teve um gesto de carinho, vai observando o outro, vai aos poucos, porque a gente tem que entender, né? Voltando a esse mesmo assunto de olhar para a nossa história, que tem pessoas que ela tem dificuldade em receber amor, receber carinho, receber toque físico, porque ela não teve. Então, por mais que você fale assim, mas eu tô dando carinho, eu tô dando amor, tô dando atenção, mas é desconfortável para a pessoa, porque ela não recebeu. Por mais absurdo que pareça, ela está acostumada com indiferença, às vezes com agressividade, com zero elogio, toque físico, carinho, né? Qualquer tipo de afeto. Então, para ela é desconfortável. E se quando você entende isso e observa esse desconforto no outro e vai aos poucos, porque às vezes, se você for com muita sede ao pote, vou encher outro de amor, isso pode ser até agressivo para ele. O que para você parece amor, carinho, afeto, para ele é agressividade, é desconforto. Então, assim, é aos poucos, é a pessoa se acostumando com esse tipo de carinho, de afeto. Então, vai aos poucos, né? Dê um carinho, vai observando a abertura da outra pessoa, vai fazendo movimento de gentileza. Mas o outro não é carinhoso, o outro não, sei lá, não faz coisas que são agradáveis. Vai falando, igual você falou, em pequenas coisas que a pessoa fez, olha, eu gostei desse comportamento, sei lá, a pessoa de repente te trouxe uma flor, não é nem hábito dela, né? Eu gostei que você fez isso e tal. Então, assim, vai ensinando, vai moldando a pessoa para ela ir ficando do jeito que você realmente, o que é importante, né, para suas necessidades. Claro que ela não vai ficar 100%, né, do jeito que você quer, mas ela pode sim se moldando a muitas coisas, até para você ver se a pessoa tem abertura ou não, porque às vezes realmente ela não vai ter. Entendeu? Aí é coisa que ela vai ter que ser trabalhada, aí você vai ter que ter um momento para conversar com ela, para de repente ela buscar ajuda, né? Buscar ajuda terapêutica, ver que tem que se aprofundar, porque tem coisas que é muito mais complexas do que a gente imagina. Mas é sempre por esse caminho de pelo menos tentar, né, Letícia? E o que a gente percebe com essa nossa conversa? Que cada história é uma história, cada situação é única, né? Então, o que um relacionamento precisa é realmente de escuta, de conhecer o outro e querer entender o outro. E para isso, precisa ter diálogo. Então, assim, na minha visão, o que a gente deixa aqui de mais importante é recupere no relacionamento as conversas, sabe? É através das conversas que eu vou conhecendo o outro, que eu vou entendendo os sentimentos do outro e que eu vou aprendendo aos poucos a lidar com o meu parceiro, porque cada parceiro é de um jeito. Não existe fórmula mágica. O que existe é eu entender quem é a pessoa que está do meu lado e ir aprendendo com ela a ter essa convivência, sabe? Então, assim, as conversas são muito importantes. Sim. E assim, é entender isso, né? Que a solidão emocional não é falta de companhia, né? É falta de vínculo, né? Vínculo real, né? Você tá ali disponível, disposta, porque, como você disse, ninguém vem pronto, nem todo mundo é igual. Uns vai ter mais abertura, outros são mais fechados, mas cada um tem que ir ali trabalhando e trabalhando principalmente a si mesmo, né? Porque eu acho que quando você está bem também, emocionalmente falando, não está tão carente, né, de tanta atenção e tá com a sua autoestima em dia, né, se conhece o bastante o suficiente, é muito mais fácil de você ser generosa a ponto de ajudar, porque tudo tem, né, solução, não existe ninguém que não tenha, né, nenhum tipo de reparo, né, vamos dizer assim, porque nós também temos, mas quando tem paciência, amor, tolerância, porque é aos poucos, né?
como você está ali seguindo um caminho. Não dá para ser rápido, não é imediatismo, né? E tendo paciência e amor, com certeza o outro pode, né, ficar do jeitinho ali, né? Você tá tanto quer, né? Um homem às vezes mais carinhoso, mais ativo, mais amoroso. No fim sempre dá certo, né, Letícia? Sim, e é uma parceria, né? Porque você pensa, um relacionamento, você vai passar o resto da vida com aquela pessoa e precisa existir uma amizade, né? E amizade é assim, existem momentos que um tá estressado com o outro, existem momentos que o outro tá passando por um problema, então tá difícil de lidar. As coisas não vão ser perfeitas o tempo todo, mas essa parceria, essa amizade, ela faz com o quê? Mesmo nos momentos difíceis, eu gosto de estar ao lado dessa pessoa, porque é minha companhia. É a pessoa que eu converso, que eu compartilho as coisas. Então, assim, precisa florescer nos relacionamentos esse companheirismo, sabe? Eu sinto muita falta disso nos relacionamentos, que é essa relação de companheirismo, porque os relacionamentos, eles tendem muito a ir pro combate, a guerra, sabe? É eu contra você, é minha personalidade contra a sua. Mas e o companheirismo, que é o real objetivo do relacionamento? Ele se perde no meio dessa competição, sabe? Por isso que eu falei no começo da live de recuperar as conversas aleatórias, jogar papo fora. Porque uma amizade é assim, não é jogar papo fora, né? Então a gente precisa recuperar isso, porque eu acredito que faz muita diferença também, pode ajudar bastante a voltar essa conexão, né? É isso, é importantíssimo isso que você colocou, porque a gente tem que ser amiga do outro, né? E o amigo, o que, que ele tem? Ele tem respeito pelo tempo do outro, ele ajuda o outro, ele tem paciência, né? Ele sabe falar com o outro com gentileza quando ele está errando, sabe elogiar quando ele está acertando, porque a gente às vezes exige muito outro, mas a gente tem dificuldade até para elogiar as coisas boas, né? A gente é rápido para reclamar, mas muito lento para elogiar. Então, assim, essa amizade é importante, né? Porque no final das contas, o que mais as pessoas vão fazer é isso, né? Ser amigos, conversar. E se não tiver essa interação, como que fica? Exatamente. Então vamos definir aí 3 coisinhas que fazem a conexão do casal voltar ativa. Pelo menos umas 3, né, Letícia? Pelo menos umas 3 coisinhas, né? Eu vou colocar a minha primeira como realmente olhar para o seu parceiro um pouquinho mais como o seu amigo, ao invés de só olhar para ele com essa visão de é o meu parceiro, a gente tem um relacionamento, a gente tem obrigações, sabe? Tirar um pouco essa visão de obrigações e colocar um pouco de amizade, de ternura, de companheirismo, sabe? Sim, e a escuta, né, Lê? Saber escutar e também falar, né? Ao invés de chegar para o outro e reclamar, mas você nunca me escuta, eu falo, você não me ouve, você não me dá atenção. Seja mais específico, né? Quando eu falo e você não me escuta, não me dá atenção, eu fico chateada, não me sinto ouvida, não me sinto respeitada. Fala de você, né? Porque às vezes você aponta já para ele já se sente ofendido, aí devolve e pronto, acabou, né? A conversa já nem existe mais, né? Vai ser discussão. Então, assim, é importante de saber dizer, né? Eu me sinto, eu me incomodo, fala eu, né? Você, porque às vezes a gente fala, né? Você não me ouve, você não me escuta, você. E na verdade é você, pessoa que tá ali reclamando, é que tá se sentindo mal. Então, use essas palavras, né? Eu me incomodo, eu não me sinto, eu me sinto. Eu acho que isso também é importante. Exatamente. Então, primeira, segunda coisa e terceira coisa. O que seria a terceira coisa? Olha, eu acho que a terceira é a mais importante, Violeta. Seja a primeira a mudar. Dá um exemplo, né? Todas as vezes que você pensar em exigir, cobrar, se coloca no lugar.
se fosse eu, como eu me sentiria com essa cobrança, com essa exigência? Será que ela realmente é necessária? Será que eu estou misturando as coisas, estou incomodada com outra coisa? E aí estou usando disso como desculpa para arrumar uma briga, ou então uma reclamação. Estou exigindo do outro uma mudança que, na verdade, precisa partir de mim. E agindo assim... Dê nome aos seus problemas, né? Dê nome aos sentimentos. Sim. E assim, a partir do momento que você começar a mudar, né, tanto tirar esses comportamentos ruins, como agregar comportamentos bons, igual a gente falou, de criar rotinas, de se tornar mais leve, de ser mais amorosa, de ser mais carinhosa. Eu acho que quando a gente começa a moldar o nosso jeito, acho não, tenho certeza, né? Quando a gente começa a moldar o nosso jeito, o outro também muda. Quantos casos aí que a gente conhece de homens que eram extremamente fechados, sisudos, e com o jeitinho da mulher, a gente tem inúmeros depoimentos, né? Jeitinho da mulher, a mulher foi fazendo assim, era gentil, era coisa, teve paciência, ela não ficou me cobrando, mas ela foi gentil, ela teve paciência e me moldou, né? Não tem como, assim como o ruim pega logo, o bem tem que pegar muito mais, né? Então, assim, a gente tem que criar esses bons hábitos, esses bons comportamentos, para também o outro, né, se sentir impelido a essa mudança, porque ele vê tanta positividade em você, né? Nossa, essa mulher é leve, ela sabe conversar, na hora que eu chego, ela me trata bem, ela faz coisas boas para mim. Então, eu também sinto, né, não só em questão de obrigação, né, mas ele vai ter vontade própria de fazer também, né, esse mesmo carinho com você. Isso. Seria interessante, né? Porque ninguém leva a sério pessoas desestruturadas, que só reclamam, que se confundem enquanto falam. Não. A gente leva a sério pessoas doces e firmes. Essa combinação perfeita entre doçura e firmeza. E é isso que faz as pessoas levarem a gente a sério, né? Igual você falou, é muito mais fácil mudar a mim mesma do que o outro. Na verdade, não tem como controlar o outro, eu só posso controlar a mim mesma. Porém, o ambiente, ele influencia. Então, quem eu sou, com certeza influencia o outro. Sim. E saber, né, que não existe uma só pessoa passando por esse problema, né? Existem inúmeras pessoas passando. E às vezes a gente fala assim, não é possível, coisa simples assim, que vai... Porque a gente quer tudo na força, né? Força e imediatismo. E às vezes a gente não acredita, né, que essas mudanças podem vir a partir de pequenas, né, atitudes nossas, coisas simples. É no simples que as coisas mudam, né? Não é no radicalismo. Então, assim, a gente entendendo isso, que não está sozinha, que existem mecanismos, né, de ajuda, né? E a gente está até aqui para isso, né? A gente está criando, né, conteúdos justamente para isso, para ajudar e mostrar para as pessoas que é possível mudar com coisas simples, né? Não precisa de mudanças bruscas e radicais. Pequenas atitudes, pequenos movimentos na fala, no comportamento, nas atitudes, a mudança vem, né, Letícia? Exatamente. E a gente está aqui justamente para ajudar, né? Sim. O nosso objetivo maior é isso, né? Pegar de aprendizados, né? De estudos e resultados, né? Porque a gente não está falando aqui de coisas que, não, é um teste, não. É resultados comprovados de que realmente a mudança acontece a partir da minha própria mudança e coisas simples, né? Não tem que, nossa, tem que fazer anos de terapia, sacrifícios, inúmeros métodos. Não, são pequenas mudanças que vai fazendo a diferença ali, né, no seu dia a dia, no seu relacionamento. Eu já tentei de tudo, mas você não tentou o que realmente funciona, o que realmente é eficiente, né? Porque às vezes a gente tenta, mas não está tentando o que realmente funciona, o que tem um embasamento de estudo, né? Porque isso também faz diferença. E sabe qual que é o problema? Normalmente, a gente é muito incrédulo com o simples. A gente acha que o que funciona é aquelas fórmulas complexas, difíceis, né?
E às vezes a gente acha assim, não, o simples não funciona não vou dar valor para isso não, porque isso não dá certo não. E é o simples, né? Porque o simples é mais fácil do outro aceitar, é mais fácil do outro mudar. E é o que realmente funciona, né? Porque aquilo ali você vai repetindo, repetindo, repetindo. Quando você vê, se torna um hábito, né? Comum do casal. E o amor é simples, né? Muito então, simples. A gente complica, né? Tudo que rege o amor precisa ser simples. Porque o simples é leve, né? O simples é bonito. A gente precisa realmente recuperar o simples na nossa vida. Faz toda a diferença. Verdade. Então, vamos finalizar por aqui, né? Vamos. Até a próxima, né, Letícia? Vamos trazer coisas muito ainda melhores, conteúdos ainda muito melhores, porque a gente está sempre trabalhando para ajudar, né, as pessoas a se relacionarem melhor, a trabalhar o próprio relacionamento, a melhorar, a conquistar, né, para quem está aí sozinho, relações boas, positivas, né, que traz realmente aquele quentinho do coração, né, aquela chaminha do amor, né, verdadeiro. Exatamente. Então, tchauzinho e até a próxima. Tchau, até a próxima.